Segunda-feira, esta é a última parte do programa da manhã, Notas de Saúde. Desta vez, e vamos lembrar também aos nossos ouvintes que estamos em direto com a Rádio Cultura de Ceia, 93.6 e 105.5, 104.8 e para todo o mundo em rci.pt. Hoje vamos ter a doutora Graça Martins, coordenadora da equipa de Medicina Geral e Familiar do Hospital CUF Viseu, aqui nos nossos estúdios. Vamos com a temática sobre o tabaco. Doutora, muito obrigado por estar nos nossos estúdios. Vamos então começar por falar sobre o tabagismo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o consumo de tabaco na Europa é responsável por 1.200.000 mortes anuais. Quais os números relativos a Portugal, doutora? Não são nada favoráveis, como já era de prever, não é? Infelizmente, temos números muito altos de mortes. Segundo o relatório do Observatório das Doenças Respiratórias, indica-nos que em 2013, 4.336 pessoas morreram com cancro da traqueia, brônquios e pulmões, o que, em relação a 2007, representa um aumento de 35,7%. Portanto, houve um aumento muito grande de mortes devido ao consumo de tabaco. Noutro relatório, Portugal e Controlo do Tabagismo em Números 2015, da Direção-Geral de Saúde, também dá-nos uns números muito altos em relação aos óbitos devido ao tabaco. Assim, mais de 12.000 portugueses morreram devido ao tabaco, o que significa que diariamente morrem 32 pessoas por consumo do tabaco. Em relação a estes 12.000 óbitos, sabemos que metade deles foram por cancro e doenças respiratórias, portanto será a maior parte das mortes são associadas ao aparelho respiratório. Que é ao cancro do pulmão. Exatamente, e as doenças respiratórias, portanto o enfisema pulmonar e a bronquite crónica. Em relação ao consumo global, neste mesmo relatório de que falei, o consumo registrou uma ligeira diminuição, e a prevalência de consumidores diários baixou de 18,7 para 16,8. Portanto, o que é que isto quer dizer? As pessoas, há muitos que fumam e não é diário, não é um consumo diário, portanto, no início começam a fumar, portanto, esporadicamente, muitos deles jovens, começam nas escolas a fumar, e portanto ainda não há aquele vício, mas depois com a continuação a nicotina dá uma dependência total e esses que começaram a fumar 2, 3 cigarros por dia de vez em quando, começam depois a fumar diariamente, portanto, e o consumo começa a aumentar. Em relação ao sexo, e ainda, falando do mesmo relatório, em relação ao sexo, os consumidores diários do sexo masculino estão a diminuir, portanto, de 27,5% passaram para 23,5% em percentagem, enquanto que as raparigas estão a aumentar ligeiramente. Portanto, neste relatório de 2015, é mais referente a 2013, portanto, isto quer dizer que as raparigas já na altura já estavam a fumar mais em percentagem em relação ao que era costume, e os rapazes bastante menos. É provável que num próximo relatório as coisas estejam novamente mais altas em relação às mulheres, porque infelizmente vê-se muito mais raparigas fumarem agora do que antigamente. Mas há alguma razão, desculpe interromper, pela rapariga do sexo feminino agora aumentar mais essa taxa? Eu penso que não há. A razão é que, há semelhança em tudo em relação ao sexo masculino e ao sexo feminino. Há uma certa
vaidade vaidade e pronto, e com legitimidade mulher, das não é? mulheres quererem subir aos postos de trabalho que antigamente eram ocupadas a maior parte por homens. Exato. E depois há aquela tendência de ser, ao ser igual numas coisas, acaba por ser igual noutras. Pronto, não há assim nenhuma explicação que eu esteja a ver que seja melhor. Em relação aos jovens, adolescentes, esses houve um aumento bastante grande também. Portanto, vê-se, infelizmente, embora de uma maneira geral, esses adolescentes não são fumadores diários, conforme há bocadinho falei. Portanto, muitos deles começam por imitação dos amigos e porque não querem ser diferentes, porque senão depois estão sujeitos a comentários e ficarem de lado. Ao quererem ser iguais, começam a fumar pouquinho, mas depois, com a continuação, claro que a nicotina faz o papel dela, exatamente, que é a dependência, e obrigá-los depois a gastarem dinheiro, chegando ao fim e ao cabo em tabaco. Exato. E o maço de tabaco não é... Sim, cada vez está mais caro. Mais caro, não é? Caro, é verdade. Muito bem. Falamos... Diga. Nada, queria dizer alguma coisa? Não, em relação a isto não. Muito bem. Só talvez para terminar em relação à percentagem é que uma das coisas que neste relatório chamou a atenção é que o número de ex-fumadores subiu, portanto, o que nos dá uma alegria grande para nós profissionais que estamos ligados a esta luta contra o tabaco e o tabagismo. Sim. Muito bem. O tabaco, claro que traz consequências. Quais são as principais consequências do tabagismo para os fumadores e as principais doenças causadas pelo tabaco, doutora? Só quero fazer um interregnozinho antes de dizer as consequências, que é falar da composição do tabaco. E isto explica porque é que o tabaco, o uso do tabaco, vai ter consequências a nível geral de todo o organismo. É que o tabaco é composto por cerca de 4.000 compostos, dos quais mais de 40 são cancerígenos. Portanto, basta dizer isto para nós termos uma noção de que é que o tabaco causa tanto cancro, não é? Exato. Pronto. Assim, por alto e falando de alguns destes constituintes, para além da nicotina, que já falámos, o monóxido de carbono, portanto, que nós sabemos que está presente nos gases de exaustão dos automóveis, não é? Exato. Pronto. Depois o alcatrão, que vê-se bem na parte do filtro, que fica muito escuro, o cigarro. Preto, exatamente. Sim. O DDT, que é um inseticida, parece impossível, mas ele está lá. O metano, que é um gás combustível. O naftaleno, que faz parte ou que está presente nas bolas de naftalina, todos nós conhecemos, aquelas bolinhas para as traças. Exato. Depois outros metais pesados, como o chumbo, o cádmio, o mercúrio, até o arsénio faz parte da composição dos cigarros. Portanto, por aqui, se as pessoas que fumam pensassem, portanto, se não fosse o vício que já têm, pensariam que realmente estão a meter no organismo e, portanto, a intoxicar-se com compostos que não deviam estar presentes no sangue, no organismo das pessoas. Pronto, como consequências, o que é que nós temos? Portanto, a nível geral, e falando de uma maneira geral, em relação ao organismo, temos que o tabaco é responsável por 90% dos cancros do pulmão, 75% das bronquites crónicas e enfisemas e 25% das doenças isquémicas cardíacas. Portanto, isto é de uma maneira global. Agora, falando portanto, por órgão,
temos, e vamos ver que toca a quase todos os órgãos. Portanto, no cérebro, Exatamente. a probabilidade, portanto, de acontecer um acidente vascular cerebral é Mais enorme, alto. é 2 vezes superior a uma pessoa não fumadora. Porque a dependência, podemos dizer mesmo que a dependência da nicotina, que é muito semelhante à da heroína ou da cocaína, portanto, que são outras drogas que infelizmente também causam bastantes problemas. Depois temos a nível da pele. A pele, portanto, o tabaco seca muito a pele e faz com que a elastina a produção da elastina seja inibida, o que faz com que a flacidez da pele aumente e provoque, se repararmos bem, muitas senhoras que fumam começam a ficar com rugas em volta da boca, precisamente porque é a zona que mais fumo vai apanhar e, portanto, e a pele ficando mais seca, formam-se mais rugas. Portanto, isso é outra coisa que nas senhoras que fumam deviam ter um bocadinho de cuidado, porque usam muitos cremes, mas está lá o principal. Exatamente. Que está a fazer com que a pele fique tão seca. Depois, a boca, para além do mau hálito, dentes amarelos, há também a propensão para o cancro da boca. A garganta, a mesma coisa, o cancro da faringe. O pulmão, sem dúvida nenhuma, o cancro do pulmão, e depois as doenças respiratórias como o enfisema e bronquite, são realmente as principais, porque a capacidade pulmonar diminui, a pessoa sente-se muito mais cansada logo de início, muito mais... nunca vemos um atleta a fumar, porque se ele fumar, com certeza que nunca vai conseguir atingir os objetivos que pretende, não é? Depois, a nível do estômago, o tabaco provoca o aumento da acidez do estômago, com uma maior, portanto, um maior risco de formação de úlceras e gastrites. Depois temos a nível dos ossos, sobretudo o aparecimento da osteoporose muito mais precoce do que se não fumar. Depois, a nível do sistema reprodutor, para a mulher, a infertilidade, o aborto, problemas de cancro do colo do útero, portanto, os cancros estão presentes em quase todos os órgãos. E depois, no homem, será também a infertilidade e a impotência, que mais, portanto, pode surgir com mais facilidade. Por fim, o coração. Portanto, o coração também é um órgão que é atingido muitas vezes e uma pessoa que fuma pode ter um infarto com muito mais facilidade do que uma pessoa que não fuma. Claro. É cerca de 3 vezes maior a possibilidade dessa pessoa, ou desse fumador, vir a ter um infarto do que uma pessoa que não fuma. Portanto, só causas negativas mesmo o tabaco. Negativo. E depois fora a carteira, não é? Fora a carteira, exatamente, fora a carteira. Em relação aos fumadores passivos, não é? Quando entramos num café em que naquele local se pode fumar, dizem que para quem não fuma é como se estivéssemos a fumar ou ainda mais. Isto é um mito? É uma verdade, doutora? Não é um mito. Os fumadores passivos, aliás, nestes relatórios que eu falei há pouco, estão incluídos os fumadores passivos, porque muitos deles vêm a morrer com problemas tal e qual como se fumassem. Principalmente quando são pessoas que estão em convívio com, imagino, uma mulher ou um homem que é fumadora e que está ao lado de uma pessoa que não fuma. Portanto, o companheiro é como se estivesse a fumar. Portanto, os fumadores passivos são aqueles que vão fumar ou inalar
o fumo dos outros fumadores. Portanto, portanto, a exposição conta como se fossem fumadores. E porquê? Muitas vezes também, porque os ambientes, as salas, parece que já não têm fumo, e porque não se sente ou não se cheira, mas mesmo assim o fumo está presente numa sala que esteve mesmo arejada e que teve lá alguém a fumar até 2h30, pode ainda conter lá os produtos que falei anteriormente, principalmente monóxido de carbono, portanto pode estar presente no ar ambiente da sala. Portanto, a pessoa vai realmente inalar aquele fumo e pronto. Se for uma vez esporádica, não, mas claro que persistentemente dá essas alterações tal e qual como se fosse fumador. E depois é o cheiro à roupa, porque, por exemplo, à noite, por exemplo, falo também por mim, quando se sai e vamos até um café onde estão alguns colegas fumadores, a primeira coisa que a minha filha diz quando chego a casa é: "Ó pai, cheiras a tabaco." Cheiras a tabaco. Portanto, eu não fumo, não sou fumador. O que quer dizer que aquele tempo que eu estive com as pessoas que fumaram, eu estive também sem querer a fumar também. Sim, teve a fumar. Porque teve a inalar tal e qual, portanto, todos os compostos que são libertados com fumo são inalados pela pessoa que está naquele ambiente. Naquele ambiente. Tal e qual. Portanto, o risco é igual ao fumador. É igual. Igual ao fumador, desde que, portanto, se for uma vez esporadicamente... Sim, exatamente. Mas se for uma coisa constante, que esteja sempre... Sim. Ou o homem, por exemplo, que não fume e a mulher fume e está constantemente junto à mulher, ele está sempre praticamente... É tal e qual, como se fosse fumador. Isso é tal e qual. Certamente que os nossos ouvintes não sabiam, falava-se que os fumadores passivos era quase a mesma coisa de que estar ao pé de alguém que fumasse, e realmente por isso é que a lei agora não permite que nos locais de trabalho restaurantes existem, portanto, locais específicos para pessoas fumadores fumarem, precisamente por causa disso. Muito bem. Qual é a maneira mais eficaz para se tentar deixar de fumar, doutora? Agora colocaram os novos maços de tabaco todos bonitos, terríveis. Há também os cigarros eletrónicos, mas parece que, segundo alguns estudos, não funcionam ou ainda faz pior. Qual é a ideia da doutora? Os cigarros eletrónicos têm a nicotina na mesma Tem a mesma nicotina, não é? A não ser que a pessoa só ponha lá dentro uma recarga que não tenha nada, que seja só para fazer de contas que está com aquilo na mão. Exatamente. Mas a maior parte tem nicotina, não é? Isso agora está legalizado, porque saiu agora, o ano passado saiu o decreto-lei que entrou em vigor em 2016, que, portanto, legaliza a quantidade de nicotina a pôr nas recargas, isso tudo está tudo estabelecido. Portanto, a pessoa quando está a fumar sabe bem o que é que lá tem. Exato. Porque compra recargas e compra esses cigarros, portanto não é só para inglês ver, como se costuma dizer. Eles, portanto, não são assim tão pacíficos os cigarros eletrónicos conforme no início se pensava. Agora, em relação a como é que se pode deixar de fumar? É cortar o mal pelo rir, não é? Isso é o ideal. Portanto, a pessoa tem mesmo que se convencer e se decidir a deixar de fumar. Sozinha ou acompanhada, isto depende muito das pessoas e do vício. Pessoas que já fumem há muitos anos e que fumem mais de um maço por dia, é um bocado complicado deixarem sozinhos. Porque... E também não é aconselhável deixar de um momento para o outro? Não, a maior parte... Pode. Poder pode. Depende depois também do tratamento que depois se quer associar, porque felizmente hoje em dia já há muitos sítios onde podem recorrer, não é? Aqueles que, conforme eu estava a dizer, que têm um vício,
mais, com mais tempo e em mais quantidade de cigarros por dia, vão precisar quase de certeza da ajuda de alguém, porque sozinhos é capaz de ser complicado. Porque, portanto, a nicotina dá uma dependência tal que tornam-se ansiosos, irritados, e acabam por depois ir buscar numa de não conseguir aguentar o sistema nervoso. E então o melhor para essas pessoas é mesmo recorrerem ou a consultas ou a alguém que os ajude, não é? Felizmente já nos centros de saúde, nas clínicas, nos hospitais, consultas de desabituação tabágica, em que, com a ajuda de uma equipa multidisciplinar, se vai ajudar a pessoa a deixar o tabaco. Essas equipas normalmente, portanto, é um médico, um psicólogo, uma nutricionista e muitas vezes associa-se o pneumologista. E porquê? Porque o pneumologista vai fazer uma avaliação daqueles pulmões, daqueles brônquios, não é? Porque muitas pessoas já queixam-se que têm muita tosse, que têm catarro matinal, e isso tem que haver uma avaliação. Portanto, o pneumologista vai fazer a espirometria e vai fazer uma avaliação daquilo portanto, como é que estão os brônquios daquele doente, para o ajudar também nesse aspecto a vencer o problema. Depois a psicóloga vai ensiná-lo a conhecê-lo, a identificar quais são as situações que lhe provocam mais vontade de ir buscar o cigarro e de fumar, evitar essas situações. Portanto, há uma parte destes tratamentos em que a psicóloga intervém, portanto, e ajuda muito. Claro que eu falei há bocadinho da nutricionista. Porquê? Porque uma dos inconvenientes de deixar de fumar é que muitas pessoas engordam um bocadinho. E porquê? Porque também o comer começa a saber muito melhor, aquele mau sabor da boca desaparece, tudo sabe muito melhor, depois vem a própria ansiedade que a falta da nicotina deixa, faz com que a pessoa tenha mais... arranja uma maneira de substituir, ou substituir a nicotina vai comer mais, se calhar mais guludices, mais coisas que não deve, e então o nutricionista vai logo intervir de início para aconselhar a pessoa a não se deixar engordar, porque seria muito desagradável deixar um vício e ficar depois com uns quilos valentes a mais, porque a pessoa não se iria de certeza sentir bem ao espelho. E é nesse sentido. Depois já há muitos tratamentos, mas isso depois compete a cada equipa ou a cada médico ver quais são portanto, os sinais que lhe dizem que deve começar com este ou com aquele tratamento, porque há aqueles derivados da nicotina, não é? Os pensos, as pastilhas, os comprimidos, portanto, que vão substituir a nicotina e que se podem dar de início e que se vão diminuindo ao longo do tempo para a pessoa se desabituar devagarinho, mas a pessoa aí não pode mesmo fumar, porque senão estava a fumar 20 cigarros, se continua a fumar, vai depois pôr a nicotina em pensos ou em pastilhas, ainda a quantidade ainda é bastante maior. Exato. Portanto, aí não pode ser. E depois há comprimidos, depois depende um bocado que ajudam muito. E depois também a própria cabeça é pensar que tem que deixar de fumar, porque estou agora em conversa, estou a lembrar-me de uma situação familiar em que o médico disse, neste caso o meu avô,
tens que deixar de fumar se queres andar mais uns anos, e naquele momento aquele maço de cigarros foi destruído e nunca mais se tocou num cigarro. Portanto, isto é a força de vontade. De vontade, isso é sobretudo isso. É estabelecer um dia, nós costumamos nestas consultas chamar o dia D. Dia D é o dia em que a pessoa vai escolher, pode ser relacionado com uma data, sei lá, comemorativa de qualquer coisa na família, em que a pessoa diz assim, pronto, eu a partir deste dia vou deixar de fumar. Avisa em casa, ajuda, isso é ótimo porque ajudado pela família, pelos amigos, pelas pessoas que estão a rodeá-lo, a pessoa sente-se mais acompanhada e sente-se com mais, acho que, mais firme nessa vontade, porque isso é fundamental, é um passo muito importante na vida das pessoas. Infelizmente, muitos só vêm a deixar mesmo em situações já de extremas, que é, por exemplo, têm um infarto e depois deixam de fumar. Claro que é bom, depois se conseguiram sobreviver e melhorar, claro que têm mesmo que deixar de fumar, não é? Embora a gente saiba que há muitos que não deixam, mas pronto, os que deixam ainda conseguem alguma coisa, mas claro que o ideal seria não ter deixado há mais tempo. Com certeza que aquele infarto era capaz de não ter acontecido naquela altura. Muito bem. Doutora Graça Martins, acha que o novo visual dos maços de tabaco, aquelas imagens, vieram contribuir para alguma desistência, para alguns fumadores pensarem realmente no que estão a pegar, a comprar, ou acha que não? Não sei, tenho as minhas dúvidas. Há muita gente não veio contribuir para nada, pois não. Há muita gente que olha para aquilo, mas até as enfia dentro de outro saco para não ver. Que é para não verem, não é? Compram e nem ligam. Não, mas quer dizer, pelo menos eu acho que, mas são que imagens, é um bocado arrepiante. Já vi, e são imagens realmente... Eu acho que, pronto, tem que se recorrer a qualquer coisa para ver se consegue... Tem que se gostar muito de fumar para continuar a pegar naquilo. Exatamente. Portanto, quem faz essa publicidade e vai buscar coisas que extremas já, e que pensa, bem, pode ser que alguma coisa surja, porque é tão difícil que os fumadores se mantenham, que um ex-fumador se mantenha sem fumar, que tenta-se tudo e mais alguma coisa para convencer as pessoas que estão a fazer muito mal a elas próprias ao continuar a fumar. E a juventude, sobretudo, que é uma pena começarem tão cedo a fumar e depois que se habituam e que ganham um vício quase sem querer, não é? É uma pena. Pois, porque muitos deles fazem por ser iguais aos amigos e não gostarem, parece que se sentem mais crescidos, mais, não sei, mas é pena. É pena não quererem ser diferentes pela positiva. Querem ser iguais, seria, pronto, mas... E depois o problema também é a exclusão, porque eles começam a fumar na adolescência e depois, se houver alguém que não queira fumar, está excluído ali daquele grupo. Sim. E depois lá vem a pessoa, o adolescente, a fumar para se integrar no grupo, não é? Exatamente. E a partir daí... É uma pena, mas pronto. E isto acontece nas escolas, que é o mais chato da questão. Começam logo ali na escola. Muito bem. Ao fim de quanto tempo é que os ex-fumadores conseguem sentir aqueles efeitos benéficos, digamos assim, depois de já terem deixado de fumar? Isto não é de um dia para o outro? Quase um dia depois já tem uma coisa melhor, que eu há pouco acho que não cheguei a falar disto, que é da tensão arterial. A tensão arterial sobe nos fumadores. Portanto, basta um dia para que a tensão arterial baixe. Portanto, uma pessoa que esteja 24 horas sem fumar, a própria tensão arterial tem tendência a baixar. Tem tendência a baixar. Muito bem. Depois, ao fim do ano, sem fumar, há uma redução do excesso de risco de infarto para metade. Portanto, isto ao fim do ano. Ao final de um ano. Sim. Ao fim de 5 anos, o risco de AVC é semelhante ao dos não fumadores. Portanto,
valeu a pena. Valeu a pena. 5 anos tem um risco igual. Para quem fumou 20. Exatamente, igual. 10 anos depois, o risco de cancro de pulmão reduz para metade. Mesmo assim, está a ver, são precisos 10 anos para que a pessoa tenha um risco de cancro de pulmão reduzido a metade. Portanto, é só para ver o que é que o tabaco faz que aos aqui pulmões. inalamos, exatamente. Ao fim de 15 anos, o risco de infarto e de morte torna-se semelhante ao dos não fumadores. Portanto, ao fim de 15 anos, a pessoa já pode dizer que tem um risco semelhante a de uma pessoa que não fumou. Portanto, acho que vale sempre a pena, não é? Embora seja uma coisa que só se vai notando ao longo do tempo e dos anos, mas vale sempre a pena. Então, quanto mais cedo se deixar, melhor. Não é? E aqueles fumadores de apenas de boca? De fumo na boca? Esses têm um contra que é também o cancro da boca. Que é o excesso do fumo que fica na boca, não é? Porque eles não inalam... Da boca e da faringe, porque exatamente. vai sempre alguma coisa para lá, por mais que façam, têm sempre. E há sempre qualquer coisa que se respira, embora não seja tão agravada como nos que mas travam. Têm que ficar cientes que faz à mesma... faz mal também, sem dúvida nenhuma. Tenho colegas que dizem, eu só fumo de boca, não faz mal nenhum. Mas tem lá se estamos ao pé de uma pessoa que fuma e estamos a levar com o tabaco, exatamente, e estamos a fumar, não é? Quanto mais estar a fumar... Não para de respirar, vai sempre inalar alguma coisa. Portanto, será menos, mas vai inalar, de certeza. É como se fosse quase... É pior que um passivo, porque ao respirar acaba por absorver também algum monóxido de carbono do fumo do tabaco, não é? Muito bem. É possível. Esperemos que os nossos ouvintes, quer aqui de Viseu, quer da Rádio Cultura de Ceia, realmente pensem bem nestas palavras que a doutora Graça Martins está a falar, porque eu ainda não ouvi uma coisa positiva para quem fuma. Doutora, há algum rastreio, alguma avaliação que seja aconselhável para os fumadores? É assim, para terminarmos a nossa entrevista. É um bocado difícil, porque é assim, um rastreio como deve ser envolveria exames complementares de diagnóstico complicados. O que nós ouvimos falar, portanto, as TACs pulmonares seria embora portanto, menos intensas, com uma intensidade menos forte, seria de fazer. E isso, já viu o que é fazer um rastreio sistemático de um determinado nível de pessoas com já um número de anos de terem fumado e normalmente com mais de um maço por dia, seria um bocado dispendioso. Portanto, de qualquer maneira, há muitos rastreios que se fazem com outros métodos, mas a avaliação é sempre relativa. Fazer um raio-x de tórax, claro, mas às vezes há lá já qualquer coisinha que começou, um nódulo muito pequenino que não se viu no raio-x e que dali virá mais tarde a aparecer um cancro do pulmão. Portanto, realmente a TAC seria uma coisa mais certa. Portanto, não, depois outro exame seria a parte dos brônquios também. A espirometria seria uma pessoa que tenha tosse e que queixa já de catarros, deveria fazer. Agora, rastreios em massa, conforme para a mama, torna-se um bocado complicado, porque são tantos fumadores. Exato. Mesmo diminuindo o leque das pessoas abrangidas, porque teriam que ser fumadores com um determinado número de anos e a fumar mais que um determinado número de cigarros por dia. Mesmo assim, iria dar uns milhões de pessoas ou uns milhares de pessoas e seria um rastreio... E os exames não são tão fáceis. Não são tão fáceis, não são tão baratos como isso, não é? Exato. Porque, agora, claro que uma pessoa que fuma, que tem um determinado sintoma, já começa com tosse, já começa com catarro, isso ir ao seu médico de família, acho que sim, porque daí ele vai
de certeza que orientar e ver o que é preciso, e poderão ser apanhadas coisas muito no início, porque um cancro de pulmão, mesmo um nódulo, poderá sendo detectado logo no início. Uma reseção cirúrgica será completamente diferente de uma coisa já num estadio mais avançado, não é? Isso é muito mais complicado. Portanto, o que costumo dizer quando se fala em tabaco é realmente o que fez um colega meu que em 7 meses que deixou de fumar, juntou, ele fumava 1,5 maço de cigarros por dia, juntou o dinheiro e em 7 meses diz ele que fez as férias que nunca tinha feito na vida dele. Portanto, só com o que poupou. Portanto, há que pensar realmente o que poupa a nível monetário e também, principalmente, a nível da sua saúde, que não traz nenhum benefícios. Não sei se quer deixar mais alguma mensagem, doutora Graça? Este mês, no dia 17, é o Dia Mundial do Não Fumador. Gostaria que, e pronto, vamos pedir por isso, que se depois desta nossa conversa os ouvintes que nos estiveram a ouvir, se houvesse um que deixasse de fumar depois de ter ouvido esta conversa, já me sentiria muito satisfeita. E eu penso que haverá, porque realmente não é nada favorável o que nós falámos aqui sobre o tabaco. Doutora Graça Martins, muito obrigado por estar em estúdio. Estivemos com a coordenadora da equipa de Medicina Geral e Familiar do Hospital CUF Viseu. Segunda-feira cá estaremos com outro médico CUF. Continuação de um bom dia.